Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 4, verso 12. Enquanto você abre a Bíblia, a gente se prepara aqui para mais um minuto confessar nossa dependência do Espírito Santo de Deus, a promessa que nos guia em toda a verdade. Amém? Amém, igreja? Como é bom, obrigado, Senhor, que honra, que privilégio poder ser teu servo nessa estação. Ser um servo de Deus nessa estação é um grande privilégio, porque é no combate que o infante é forte, é no mar agitado que os bons marinheiros se levantam, é numa luta com um adversário oponente forte que você pode revelar o quão habilidoso Deus te fez, e no dia da escuridão você tem a luz que resplandece. Amém? Senhor Deus e Pai, nós consagramos essa palavra, consagramos os textos que já são teus, mas nós queremos nos colocar diante de Ti. Tudo que é um impedimento, Pai, da incredulidade, da imaturidade, da ingratidão, da religiosidade, da hipocrisia, perdoa, Senhor. Arranca dessas estruturas que possam estar trabalhando ao nosso redor e dentro de nós, mas que possamos mergulhar na Tua presença como filhos, onde o Senhor nos leva a um campo de revelação, de providência, de paz, de salvação, de mudança e libertação. Espírito de Deus, revela o Pai, revela o Filho, e a Tua pessoa e a Tua presença é necessária aqui. Nós reconhecemos que o Senhor tem que estar à frente, e nós nos rendemos a Ti. Nos guia, Espírito Santo. Pai, eu te peço que os Teus exércitos estejam agora acampados neste lugar, dentro e fora, nos lares aqui representados, nas famílias que nos acompanham pela transmissão, e pelos materiais que estão, Senhor, disponíveis a todos os nossos irmãos nas nações, nas regiões, nas cidades, e aqueles que estão conosco em aliança, sejam abençoados de uma forma poderosa. Inibe toda ação contrária, toda luta do adversário contra as nossas vidas seja proibida, e que este lugar seja alvo da Tua intervenção e presença em todo o tempo. Assim nós te agradecemos, que o céu se abra, a revelação venha, as mudanças aconteçam e os milagres também, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Me coloco nas Tuas mãos como um instrumento, ferramenta, ainda que limitado, pecador e falho. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Mateus 4,12 diz assim: ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus soube dos acontecimentos com seu primo João Batista, que havia sido preso, e que o ministério de João já encerrara ali, nesse exato momento Jesus começa o seu ministério. Deus sabe o exato momento de terminar uma estação e de começar uma nova estação. E é tão específica a palavra, a promessa de Deus, que aquele start que foi dado ali por Jesus era o plano divino. Quando Jesus aparece, Ele se direciona, Ele deixa para trás Nazaré, uma pequena aldeia agrícola na região suburbana da velha capital da Galiléia, e se dirige para Cafarnaum, uma cidade pesqueira maior, com rotas comerciais. Aqui nesse texto, Mateus é tão específico para falar para os gentios. Ele traz a palavra de Isaías capítulo 9, verso 1, que diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Promessa, hein? Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e o que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É de uma forma muito específica. Mateus conhecia o contexto daquela região, e ele revela a luz do Messias. Uma região de inúmeros não-judeus que eram forçados a converter-se ao judaísmo no segundo século antes de Cristo. Havia uma tensão naquela região pelo domínio romano, havia uma luta, havia uma falta de esperança, havia uma incerteza em relação ao futuro. E a Galiléia era rodeada de territórios helenistas, situado ao longo das principais rotas comerciais da Palestina, visto que era conhecido como o caminho do mar.
Não era uma cena fácil no coração daqueles que esperavam pela promessa. Não era um ambiente agradável, não era a melhor fase de Israel. E aqueles que perseveravam e conheciam as escrituras sagradas, as promessas dos profetas, havia um ponto de interrogação. Mas eles ouviram João Batista. E João Batista se retira para um lugar do Rio Jordão e começa a pregar o arrependimento. E as pessoas iam por conta própria e começavam a confessar os seus pecados. Não precisava ter um seminário de cura, nem um discipulado do líder de célula, nem o pastor dando raquetado no mergulhando. Eles eram compungidos a se arrepender, porque sentiam a proximidade do reino dos céus. Olha, tem muita coisa sendo preparada. Eu sei que tem uma irmandade preparando uma agenda para o anticristo, mas Deus está preparando a sua igreja para o encontro. Há um futuro de glória. Eu me recuso a recuar quando é tempo de avançar. Se quiser pode aplaudir o Senhor, porque é uma estação de mudança. Onde o joio sai, o trigo fica. É nesse ambiente onde havia aflição, escuridão, que influenciava o coração daqueles que ansiavam por dias melhores. O povo jazia em trevas, na região da sombra da morte. Olha os elementos que Mateus traz. Olha os elementos que Isaías, quantos anos, séculos antes, fala a respeito desse evento. Uma visão da gravidade que Mateus traz, que o povo enfrentava naquele tempo. E a atmosfera, queridos, havia ansiedade, perturbação de espírito causada por uma incerteza, por um receio. Havia agonia, aflição, uma angústia. Havia aquela aflição que era aquele tormento, aquela tortura, aquela perseguição, aquela opressão de coisas irreais. Havia confusão, porque o povo ouviu a mensagem de João, mas João foi preso. É ele o Messias? É ele o Cristo? Não, eu não sou o Cristo, eu sou uma voz, disse João. Eu sou só uma voz que prepara o caminho. E havia medo. Só que nós estamos sendo mergulhados aqui, trazendo para nós há 8 meses, mais ou menos, ao entendimento de que há tempo para todas as coisas. E a maturidade depende de como nós lidamos com o processo do tempo. Saber esperar, saber se calar, saber falar, saber chorar. Tempo de sorrir, tempo de ajuntar, tempo de espalhar. Tempo de guerra, tempo de paz, tempo de ficar em casa, tempo de avançar. E como nós, aqueles que puderam fazer o seminário de cura aqui, muitos de nós passamos por traumas. Eu tenho que pegar um pouco do conteúdo que eu recebi de manhã para trazer para vocês, aqueles que nos acompanham. Trauma, como diz nosso querido irmão Dr. Brás, também presbítero nosso lá da sede, trauma é uma seta do engano que deu certo. Uma seta do engano que deu certo. E quando a gente começa a se acostumar com traumas, é uma forma de morrer devagarzinho. Por isso eu me recuso a me dobrar a um sistema. Eu me recuso a acreditar nas mentiras que são lançadas e despejadas. Eu me recuso a entender que a esperança cessou. Eu me recuso a acreditar apenas no cenário que eu vejo. Eu me recuso a me dobrar a um trauma, porque ele quer causar uma desconexão. E essa desconexão é aquele sentimento que a gente não pertence mais, de não se sentir digno, de não ser suprido, de não ter valor, onde barreiras morais vão se rompendo facilmente pela falta de pertencimento. Só que aqui nós vemos Jesus se levantando, queridos, indo para um lugar para que comece uma grande mudança, o plano da salvação. A mensagem de Jesus, assim como de João Batista, resume-se na pregação do arrependimento, como uma forma de preparação para o reino dos céus. E nós adoramos aqui a última música que o louvor fez, quando o dia do Senhor chegar. A maior esperança do cristão é o encontro dele com Jesus, que é loucura para aqueles que não entendem, e para nós é o maior presente que tem. Esse encontro que foi preparado, o reino dos céus. Uma advertência que Jesus dá para o iminente encontro com o Criador há mais de 2000 anos. Deixa eu explicar uma coisa. Ninguém sabe quando Deus vai liberar a volta de Jesus. Ninguém sabe, só o Pai. Nem Jesus disse isso. Só que nós vemos algumas evidências. E essas evidências nos preocupam, nos trazem uma angústia, um peso. E deixa eu só falar uma coisa, porque está na palavra. Quando Jesus começa a falar dos sinais do fim dos tempos, ele começa dizendo assim em Marcos capítulo 13, primeira coisa, olhai por vós.
ele termina falando dos sinais dizendo: olhai por vós. Porque eu não vou poder mudar 1 centímetro, 1 dia, 1 segundo do plano de Deus. Então o que eu tenho que fazer é me preparar, estar na presença do meu Senhor, com meu coração sincero, porque bem nenhum faltará para aqueles que amam o Senhor. Só que a gente tem que se desintoxicar das viagens, que eu só vou ser feliz se eu atingir tal e tal coisa. Conquistar, avançar e ter, não tem nenhum problema, mas quem eu sou é o mais importante em todo o processo. Tudo bem, queridos? Jesus, assim como João Batista, ele estava dizendo: mudem a forma como vocês pensam, a forma como vocês agem, porque o Senhor quer livrá-los. Diz a palavra em Salmo 107, 10 em diante, coloca na tela para mim. Eu sei que hoje o Data Show está voando. Glória a Deus. Eu estou falando porque muitos de nós aqui ficamos assentados em trevas, tá? Abre teu coração, permite o Espírito Santo, apesar da ferramenta velha aqui falar, deixa Deus falar com você. Abre teu coração de boa mente aí, que Deus vai te visitar. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e ferros, você se identifica com isso? Por terem se rebelado contra a palavra de Deus, haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos do coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas, das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Trauma, querido, gera uma ausência da percepção de tempo roubado, a gente se sente fora de uma rota, fora de um sentido, e a pessoa se torna incapaz de estar no presente de Deus, sabendo lidar com o passado, e entendendo que o futuro Deus já está, mas sendo uma pessoa que sabe lidar com a realidade, através da palavra de Deus, das promessas, de uma postura correta. E aí Deus, para nos alimentar a esperança e a nossa fé, diz em Efésios que Ele vai trazer a remissão do tempo. Remissão quer dizer tomar de volta aquilo que estava em poder de alguém. Remir quer dizer libertar mediante o pagamento de um preço. Diz a palavra em Isaías 43:1: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Se você anda preocupado, basta você olhar para uma praça das muitas que tem no Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre, e encontrar só um passarinho, porque se Deus cuida daquele passarinho que não tem o cartão do Zafari e não precisa colocar gasolina, cuida muito mais da gente. Quer aplaudir? Pode aplaudir o Senhor. Põe retorno aqui, filho. Põe retorno aqui que eu estou no vácuo. Mete retorno para mim aqui. Amanhã eu tenho que fazer o mergulho da palavra. Terça-feira tem celulão. Quarta-feira a Valéria prega, né? E vai que vai. Quinta e sexta e sábado e domingo. Até Jesus voltar. Mas a gente vai descansar. Em nome de Jesus, amém.com.br. Ligado na série. É fundamental, queridos, que a gente possa aproveitar o tempo que nós temos aqui. Porque a intervenção de Deus, ela é real. Ainda que nós estamos vivendo por densas atmosferas de insegurança. Cara, quando eu recebo uma coisa legal, parece, finalmente. Parece que a galera se enganjou numa campanha de antecipar o caos. Diz o Senhor na palavra que no meio da tempestade Ele tem um caminho. Em todo o caminho que Ele prepara, eu encontro com Ele. Quando na presença dEle, a provisão, a paz, a poder, a providência. Então, se eu sou um cristão e eu não tenho esperança, tem alguma coisa errada. O HD não está funcionando direito. Essa intervenção se diz lá em Efésios capítulo 5, verso 14. Ele diz assim, Paulo: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vê prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Remissão, redenção, fala de libertação, fala do entendimento de que o Senhor está no seu pleno governo, e que Ele não perdeu nenhuma frase do propósito que Ele já escreveu ao meu respeito, ao teu respeito. Nós temos que fazer um esforço muito maior nessa estação, para recobrar nossa esperança. E a esperança é algo que é uma coluna para um cristão. O plano de redenção do Senhor,
para aquele que habitava em trevas, para aquele que jazia no vale da sombra da morte. É garantido pela evidência como ele tratou o seu povo no passado. Redenção, enviou o seu povo, ordenou o seu conserto para sempre, santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, verso 9. Olha que poder. No Antigo Testamento, Deus, o Redentor, libertou o seu povo de situações de cativeiro, libertou o seu povo de sofrimentos, libertou o seu povo da morte, libertou o seu povo do pecado, libertou o seu povo de dificuldades muito maiores que eles imaginavam passar. Você não foi pior que Jó. Ninguém aqui passou perto. Você pode ter passado, não estou minimizando essas pancadas aí, que eu sei que está todo mundo na funilaria aqui, se dando consertado. Mas esse homem que perdeu tudo, Jó 19, 25, sabe o que ele fala? No meio do caos da lamentação dele: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Quando você sabe que aquele que vive te ama e prova esse amor na cruz do Calvário, o seu quebra-cabeça incompleto não vai terminar incompleto, mas vai terminar com uma grande imagem de um propósito, de um plano que remete glória para Ele. Morte não reveste glória para Deus, mas vida. Pode aplaudir o Senhor. Não vai terminar caído, rendido, opresso, perdedor, mas mais que vitorioso. O Novo Testamento fala, por meio do pagamento de um preço, a morte de Jesus Cristo na cruz, para a compra de uma vida, para uma nova liberdade, que era escrava do pecado. Romanos fala 3,24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus não só morreu naquela cruz para me dar a vida eterna, mas para trazer transformação agora, para trazer uma mudança. Eu tenho uma graça pela redenção no sangue do Cordeiro, uma remissão foi feita pela minha vida, segundo a riqueza da graça dele, que opera agora em mim, e essa redenção será completa no final dos tempos. A vida de um cristão que é marcada pela experiência da obra da cruz do Calvário, ela não diminui, ela não recua, ela não se arrebenta, ela se renova, ela passa por ajustes e pressões, mas sempre é um processo contínuo que leva ao final a um encontro eterno com o Pai. Você e eu estamos numa caminhada, e tem hora que da caminhada é difícil. Esses dias eu fui fazer os meus 5 km, bola rane aqui, e eu mudei o circuito. Só fazia a Avenida Ecoville, né, retão, mudei, peguei uma lombinha de nada. Ó Jeová, ó se fendesse os céus e viesse, e a capivara lá gritando no final da lomba. Ei, às vezes o circuito da fé mudou um pouquinho, mas se esforça aí, tem de bom ânimo, que aquele que venceu te garantiu vitória também. Romanos capítulo 8, verso 21 diz assim, é muito forte a palavra perseverança, esperança, fé, ousadia. É essa a estação. Senão a gente se tranca, coloca um Guilherme Arantes, apaga a luz, espera o cometa explodir a terra. Foi para isso que Deus deixou a palavra dele com um monte de promessa. A última vez que Jesus foi visto pelos apóstolos lá em Atos, ei, varões galileus, o que vocês estão olhando para o alto? Do jeito que ele vê, ele vai voltar. Foi a última palavra que deu para os caras ficarem aí, o quê? Vamos ficar aqui orando, perseverando, 120 pessoas, uau! Veio o Espírito Santo, vento como línguas de fogo, enchendo eles glorificavam a Deus em língua que nem tinha ainda no Google, meu irmão. É isso que culmina um cristão que tem uma esperança no coração. Romanos 8, 21 diz assim, na esperança de que também a mesma criatura será liberta na servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ei, o que te espera é a redenção, irmão. O que te espera é uma transformação poderosa, é uma salvação sobrenatural, a salvação que Deus me livra da situação de perigo, que livra da opressão, que me livra do sofrimento, que me livra do caos. Muitos aqui se sentiram opressos. Eu te falo que eu também senti opressão aí, bem legal, tipo nível final da Copa do Mundo do PlayStation.
Só que é uma palavra que traz esperança, que é a diferença daqueles que andam e servem a Deus, cara. Malaquias capítulo 4, verso 2. Isso é promessa, tá? Olha que Deus fala, através, vive de Malaquias, que confronta um sacerdócio caído, mequetrefe, meia boca, que só dava oferta zoada. O livro de Malaquias é rajada no peito de sacerdote, tá? Não é aquela coisa, olha, Jesus te ama, fica tranquilo, vamos fazer a unha junto. Põe agora é gel, né? Que coloca gel, é gel com borracha, com não, Malaquias é pancada no peito, é jab direto, cruzado e gancho, numa sequência que te joga para trás. E sabe o que ele fala? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Todo o tempo, desde o início desse processo, Deus me visitou e falou: vocês vão sair mais forte do que entraram. E eu te falo, muitas pessoas estão tendo experiências sobrenaturais da providência, da paz, da proteção, da força, estão sendo até mais bonitos, não fizeram nem botox. Pode aplaudir o Senhor, porque essa palavra está sobre essa igreja, sobre esse ministério, sobre a minha vida, a tua vida. Você sai mais forte do que entrou, porque Jesus está conosco. Eu quero só citar algo antes de encerrar aqui, que tudo que está acontecendo, tudo que a gente está aprendendo, as lutas que nós estamos enfrentando, é simplesmente para olhar para o nosso coração e dizer: Pai, o que falta para eu ser mais parecido com Jesus e desfazer esse nó, e quebrar essa estrutura, não deixar isso me sufocar mais, e me levantar de manhã, e levantar as minhas mãos para o alto, e declarar: Senhor, hoje é o dia que o Senhor preparou, eu sei que tem coisas maravilhosas. Meu irmão, vou te falar, como o Jó disse aquela vez, né? Jó 19:25, porque o meu Redentor vive, eu posso acreditar. E esse louvor, eu acordei ontem, num sonho que eu tive com Deus. Eu estou dando uma letra para vocês ministrarem esse louvor, tá? Um sonho tão especial, que eu estava num ambiente completamente oposto, que era uma igreja, mas esse louvor começava a cantar, e a glória de Deus vinha num ambiente que nem era igreja. Se você crê no seu Redentor que vive, o teu amanhã ele já está, o teu futuro ele já preparou, ele te dá o mapa, segue. Só que você vai ter aflições, você vai ter angústias, luta com elas. De que forma? Cruz? Não, você luta declarando a palavra. É a palavra que vence a opressão, é a palavra de Deus que quebra as estruturas. Ele criou os céus e a terra pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, reis foram estabelecidos e derrubados. A palavra de Deus não volta vazia. Deus ama a sua palavra, Ele zela e ama a sua palavra, Ele não volta atrás da sua palavra, Ele garante promessa na sua palavra, e você e eu estamos ligados às promessas dessa palavra. Se Ele declarou que há proteção, que há salvação, que há transformação, creia. Não é exercício apenas de uma frase de efeito que te marca aqui e ali fora, você esquece. Mas ela é desenvolvida a salvação é desenvolvida por nós. Quando você está numa situação de perigo, você começa a lembrar do que Deus já fez na sua vida, o que Ele fez com o seu povo, e você começa a declarar a palavra do Senhor, e você começa a ter experiências com Deus. Eu me lembro no dia de uma tempestade, outubro de 2012, 8 horas da noite, saindo de Passo Fundo, sentido Cruz Alta, em direção a Santa Maria, fazendo um ato profético. Uma tempestade que caiu uma terça-feira, estávamos em 2 carros, está no livro O Fim da Tempestade. Eu começo o livro citando já essa experiência. E por que eu falo isso? Porque eu sei o que eu vi. Eu achava que era bonito, hollywoodiano, ver aquele filme Twister. Eu vi a plantação de soja invadir a estrada. Eu vi árvore cruzar na minha frente. Eu vi toco de galho passar assim, eu só segurei aqui, ó, para tampar a lateral da orelha, para tomar na orelha, porque eu achava, olha a minha fé, vai estourar esse vidro com um toco, uma tora de eucalipto. Olha o homem de fé. Mas eu fiz uma oração. Primeiro eu pedi perdão por todos os meus pecados, que eu um dia pensei que eu cometi, mas eu fiz uma oração. Falei: Deus, envia os teus exércitos daqui, os teus anjos, e coloca escudo ao nosso redor. No meio de uma rodovia, 8 da noite, numa terça-feira de outubro, querido, do nada, para uma carreta.
e coloca o cavalo do nosso lado. O cavalo é aquele eixo dele, mas é a parte do motor, da cabine, e a parte principal do chassi ali, cola do nosso lado. Do outro lado, para outra, e faz a mesma coisa. Nem no filme Transformers do Michael Bay tinha igual. E a carreta balançava, e a gente ali no meio, porque uma pessoa fez uma oração. Estou dando meu testemunho, filho. Você sabe que para balançar uma Zafira com 4 gordos dentro, não é fácil, irmão. Mas balançar uma carreta que perdeu a lona, imagina uma carreta perdendo a lona na estrada. E a gente foi até a Cruz Alta, que tinha acabado a luz, desviando de toco de árvore e a plantação no meio. Chegamos em Santa Maria sem luz. Liguei para a Valéria com o coração mais puro, mais bonzinho, parecia Pantera cor-de-rosa. Oi, tudo bem? O medo, amigo, não passava nem vento na frissura da porta. Mas eu pedi para Deus me proteger. Eu dou testemunho, sabe por quê? Para você entender que o teu Redentor vive. E quando você entende que o Redentor vive, sabe o que acontece? A luz brilhou nas trevas. Foi essa palavra que aconteceu lá em Mateus capítulo 4, que nós lemos. E a luz raiou. Eu estou aqui nessa noite para declarar que se a luz raiou naquela vez, ela resplandece sobre aquele que o ama, aquele que o teme, aquele que persevera nos seus mandamentos. E ainda que você esteja passando por alguma limitação, você verá a luz raiar novamente, e o teu Redentor vive. Pode aplaudir o Senhor e se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor. E se não sabe essa música, põe outra também. Lamentações fala: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isaías 26:1 diz assim: naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Salvação ao nosso redor. Você tem um capacete da salvação quando crê na obra da cruz do Calvário. Paulo fala em Coríntios: em meio ao sofrimento, se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados é para a vossa consolação, o qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que também nós padecemos. Deus livra a pessoa daqui, muita pessoa que tem com culpa, pessoa que entra com tanta culpa, tanto peso de culpa, porque é o pecado do passado, por erros que cometeu, situações que você não resolveu. Só que Deus nos leva a uma vida nova, nos introduz numa promessa, vidas de bênçãos espirituais, por meio de Jesus Cristo. Jesus entra na casa de um cara que estava todo esculhambado, que era Zaqueu. Pensa num cara tramposo, que fez tudo errado, não declarou para a receita, ele era pego na primeira aduana, meu irmão, que passasse. E sabe que Jesus olha para ele e fala assim: hoje veio salvação nessa casa. O que ele fez? Fez nada ainda, mas ele abriu o coração para ouvir uma palavra, encheu o coração dele de fé, e tomou uma atitude de arrependimento. Depois você estuda lá em Lucas 19, o que aconteceu com Zaqueu? Isso aconteceu com aquele baixinho, todo cheio de malandragem. Você que está aqui se quebrantando, ralando aqui, brigando com tudo que é demônio nessa estação, né, difícil. Será que Deus não vai estender a mão dele para você? Bendito Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:13. Mas ele diz no verso 13: e que também vos estáis, você também está nesse lugar em que está em Cristo Jesus, depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido em Jesus Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então você que tem passado por situações de trevas aqui, pessoas que estão enfrentando opressão, pessoas que não têm esperança, pessoas que a porta se fechou, que se sente perdido, a esperança, a luz raiou, Jesus Cristo levantou dos mortos, e Ele ilumina o teu coração hoje. Se arrependa, não faça aquilo que é errado, peça perdão pelas palavras que saíram do teu lábio, peça perdão por aquilo que você se enveredou, mentiras, processos. Se arrependa, porque a luz brilhou, queridos, e ela continua a brilhar. A luz brilhou e ela continua a brilhar. Eu declaro para você que estava em confusão, uma direção que vem do alto.
Existem pessoas nesse lugar que não sabem a próxima decisão a ser tomada quando chegar no carro. E eu declaro que a luz de Cristo Jesus entra na tua vida. Ele separa aquilo que não é mais dele. Ele toma conta da sua vida. Ele luta as suas guerras. Tem pessoas que não vão mais precisar guerrear. Ele vai à frente, ele dá cabo do inimigo. Ele converte o coração daquele que estava contra você. Pessoas que estão intercedendo por entes queridos que endureceram os seus corações. O anjo do Senhor, ele visita esses lugares, ele tira essas pessoas do cativeiro. Eu declaro para aqueles que já tiveram uma experiência com Deus, mas hoje carecem na sua fé, a fé está enfraquecida por tantas más notícias. Eu quero que você levante o teu braço, se esse é você. Pessoas que nos acompanham, que não tem mais força na fé, que mesclou a sua fé com coisas dessa terra, com sabedoria que tem nada a ver, não tem nenhum problema com livro, eu gosto muito, até escrevo, mas é a Bíblia que basta. Eu declaro o suprimento do Espírito Santo na tua vida agora, o Senhor quebrando as estruturas do seu coração que estavam prendendo você, a incredulidade, a dúvida. Você correu para outros altares, você pediu até para outros deuses te ajudarem, isso te deixou mais preso. O Senhor te perdoa hoje. Eu vejo pessoas que estão orando, intercedendo e ungindo os lugares que trabalham, os lugares que frequentam, porque não aguentam mais a opressão e as trevas. Mas eu declaro que essa é a semana que Deus tem algo preparado e a luz dele vai brilhar de forma tão abundante. Pessoas que foram feridas e machucadas, pessoas que estão sentindo literalmente a traição, mas o Senhor, ele sopra algo novo na tua vida hoje, porque ele é um Pai maravilhoso. Ele não deixa o filho dele perdido nas trevas. Coloca a mão no seu coração. Nós apresentamos a Ti a nossa vida agora. Deus que ama, bendito seja o nome do Senhor. Nós entregamos a Ti a nossa vida. A Ele a honra. Eu declaro cura. Pessoas que foram diagnosticadas aqui por causa da opressão e das trevas. Pessoas que estão debaixo de um diagnóstico maligno. A luz do Senhor vai te curar. Mas você vai entender isso quando não precisar mais olhar para o espelho e lutar para construir uma realidade que não existe. Porque a tua vida vai mudar. Tem pessoas aqui que não aguentam mais a realidade que estão inseridas. Mas Deus vai mudar isso. A luz do Senhor vai curar. A luz do Senhor vai curar. Pessoas que não sabem mais o que é sorrir, o rosto está pesado, é um rosto cansado. A luz dele traz paz. Ele disse: haja luz, e foi a primeira coisa que ele fez. Na luz a direção, na luz a ordem, na luz a providência, a governo. Tudo que está faltando na sua vida está na luz do Senhor. Talvez você estava afastado, você ama a Deus, você reconhece a obra do Senhor na cruz do Calvário, mas foram muitos dias de trevas. Pessoas lutando para se manter de pé, literalmente. Alguns que aqui estão, os que acompanham a gente pela internet, não importa. Nesse lugar hoje, o Senhor está operando transformação. E esses dias que passaram, você vai se lembrar e vai dizer: o meu Redentor vive e Ele me libertou das trevas. Eu estava caído e Deus me levantou. Eu estava debaixo de um peso maligno e Ele me aliviou a carga. Eu não tinha providência, mas Ele trouxe na minha casa abundância. Eu estava isolado e sozinho, Deus me colocou no meio de uma família. Não havia sentido para a minha vida, Ele me deu um propósito. E eu era um escravo e hoje eu sou uma filha, um filho. Essa é uma palavra de revelação para as pessoas que estavam muito aquém da mesa do Pai, porque não se sentiam dignos. As minhas vestes, as minhas práticas, os meus erros, a minha culpa. Mas a luz brilhou. E a palavra que eu tenho para a tua vida hoje: olha bem para essa situação que você está enfrentando, que é um problema, é um gigante, é uma luta, é algo que traz dor no teu coração. Põe a mão no teu coração. Identifica isso hoje. Você sabe o que é. Como servo e ministro do Senhor, eu declaro sobre essa estrutura que você está ali confrontando agora: a luz brilhou. E essa luz vai mudar essa circunstância. E o ponto que te trazia aflição, trazia dor, trazia peso,
vai ser uma área onde você vai testemunhar a grandeza do teu Deus. Eu te abençoo debaixo dessa palavra, e seja quebrado toda a estrutura contrária às nossas vidas, tudo aquilo que investia em trazer opressão, em domínio. Eu declaro que você que estava debaixo dessa operação, a luz do Senhor resplandeceu, e se a luz resplandece é porque o Senhor já ordenou a providência, a direção e a tua vitória. Em nome de Jesus, receba essa palavra e aplauda ao Senhor que é bom. Talvez você está vindo aqui pela primeira vez, nos acompanha pela primeira vez. Eu encerro com essa penúltima oração que eu quero fazer aqui. Se você quer realmente se colocar diante de Deus, entregar os seus caminhos, reconhecendo o que Deus fez com o seu Filho amado Jesus Cristo, por amor, Ele provou, Ele garantiu, Ele trouxe como evidência desse amor a entrega do seu Filho amado. Nisso consiste o amor, que Deus enviou o seu Filho por nós pecadores. Nós nem tínhamos a ideia do que era isso. Nisso podemos ver o amor que Deus, vendo que nós éramos pecadores, deu o seu Filho, para que todo aquele que crê não pereça, não fique nas trevas, não fique mais debaixo da escuridão, mas tenha vida aqui em abundância, e a vida eterna como grande plano. Se você está nos visitando, está afastado de Deus, com a mão no teu coração, repita com toda a tua verdade, com toda a sua convicção, comigo esta oração: Senhor Jesus, eu creio na tua obra, e eu declaro que tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo, na cruz do Calvário, se entregou por mim, mas ao terceiro dia, ressuscitou, e hoje vive. Tu és o meu Senhor, meu Salvador, meu único Senhor, meu único Salvador. A partir de hoje, eu coloco o meu coração nas tuas mãos. Guia-me nas tuas veredas, escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu peço perdão pelos meus pecados, mas a partir de hoje, eu declaro que o meu Redentor vive, e eu posso crer em todas as suas promessas. O meu futuro está em ti, e a minha esperança é o Senhor, em nome de Jesus. Todos de olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante seu braço, e se você nos acompanha, fez da mesma forma, porque nós estamos reunidos numa dimensão espiritual diante de Deus. Pai Celestial, eu oro por todos esses que fizeram essa oração, e que de toda a sua verdade se entregaram a Ti nesta noite. Escreve estes nomes no livro da vida eterna, perdoa os seus pecados, e o que eu te peço agora é que eles sintam o Teu amor entrar de uma maneira tão poderosa, que transforme os lares, os ambientes, a própria vida, e a luz do Senhor resplandeça em todas as áreas, e eles vejam o teu favor, que nada mais Satanás e seus demônios venham trazer opressão, impedimento, mas que eles sejam amarrados e expulsos para onde o Senhor Jesus determinar, e não impeçam mais o teu plano e o teu propósito, porque agora, Pai, debaixo da autoridade da igreja, nós nos levantamos para te adorar, para te bendizer, porque o Senhor vive e a tua luz resplandece. Assim abençoamos os nossos irmãos, em o nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Nós estamos encerrando. Para nós é uma alegria, mas você tem uma responsabilidade. Se a luz vai resplandecer, você tem que ser um roteador dessa luz, resplandecer essa luz. De que forma? Perdoe e ame incondicionalmente. Toma sua decisão, anda debaixo da luz, porque Deus é poderoso. Amém? Aplauda o Senhor porque é bom. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você caminhe debaixo da autoridade do Senhor em todo o tempo, que seja uma semana maravilhosa. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa estejam sobre todos nós. Os que aqui estão online também sejam abençoados debaixo dessa palavra, e veja a diferença e o poder de Deus sobre suas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, vão na paz do Senhor, respeite os protocolos e testemunhe o poder de Deus.